O Papa agora vai proferir a sua catequese, recordamos, inspirada no trecho evangélico de Mateus, capítulo 14. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi vogliamo riflettere sul miracolo della moltiplicazione dei pani. All'inizio del racconto che ne fa Matteo, Gesù ha appena ricevuto la notizia della morte di Giovanni Battista e con una barca attraversa il lago alla ricerca di un luogo deserto, in disparte. Hoje vamos refletir sobre o milagre da multiplicação dos pães. No início da narração de Mateus, Jesus acaba de receber a notícia da morte de João Batista. E com uma barca, atravessa o lago, procurando um lugar deserto, a sós. As pessoas souberam e o seguiram. Assim que ele desceu do barco, ele viu a grande multidão, sentiu compaixão por eles e curou os seus doentes. Ele sempre pensava nos outros, sempre teve compaixão. O que impressionou foi a determinação das pessoas, que ficaram com medo de serem deixadas sozinhas, de serem abandonadas. João Batista, profeta carismático, tinha morrido, e as pessoas então se entregaram a Jesus, do qual o próprio João tinha dito: aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Assim, a multidão o segue por todos os lugares, para ouvi-lo e para levar a ele os doentes. Vendo isso, Jesus se encheu de compaixão. Se comoveu, ele não era frio. Ele não tinha um coração frio. Jesus é capaz de se comover. Por um lado, ele se sente ligado a essa multidão e não quer que ela vá embora. Por outro, ele precisa de alguns momentos de solidão, de ficar a sós com o Pai. Muitas vezes ele passa a noite rezando pelo Pai. Naquele dia, então, o Mestre se dedicou ao povo. A sua compaixão não é um sentimento inconsistente. Demonstra, ao contrário, toda a força da sua vontade de estar perto de nós e de nos salvar. Ele nos ama tanto. Jesus nos ama tanto. Ele quer estar próximo de nós. Ao entardecer, Jesus se preocupa em dar comida a todas aquelas pessoas cansadas e famintas. Jesus cuida das pessoas que o seguem e quer envolver nisso os seus discípulos. E, com efeito, eles diz: vós mesmos dai-lhes de comer. Ele demonstrou a eles que os poucos pães e peixes de que dispunham, com a força da fé e da oração, podiam ser compartilhados, divididos entre todas aquelas pessoas. É o milagre da fé, da oração, com a compaixão e o amor. Assim, Jesus dividiu o pão e o deu aos discípulos. E os discípulos à multidão. Pegavam o pão, o dividiam e o davam aos outros. E pegava mais pão, e assim por diante. E assim os discípulos fizeram. O Senhor
vai ao encontro das necessidades dos homens, mas Ele quer fazer cada um de nós concretamente partícipe da sua compaixão. Agora, vamos nos deter um momento sobre o gesto da bênção de Jesus. Ele tomou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos. Como se nota, são os mesmos sinais, são os mesmos gestos que Jesus realizou na última ceia, e são os mesmos que os sacerdotes fazem quando celebram a Santa Eucaristia. A comunidade cristã nasce e renasce continuamente a partir dessa comunhão eucarística. Viver a comunhão com Cristo não é ficar passivos ou alienar-se da vida cotidiana, mas ao contrário, nos insere cada vez mais na relação com os homens e as mulheres do nosso tempo, para oferecer-lhes o sinal concreto da misericórdia e da atenção de Cristo. Enquanto a Eucaristia nos nutre de Cristo, ela nos transforma, pouco a pouco, também nós, em corpo de Cristo e em alimento espiritual para os irmãos. Jesus quer chegar a todos para levar a todos o amor de Deus. E por isso, faz de cada crente, de cada fiel, um servidor da misericórdia. Assim, Jesus vê a multidão, sente compaixão, multiplica os pães, e o mesmo Ele faz com a Eucaristia. Quando nós recebemos esse pão, nós somos levados por Jesus a levar esse serviço aos outros, com a mesma compaixão de Jesus. É esse o percurso. A narração da multiplicação dos pães e dos peixes se encerra com a constatação que todos se saciaram com os pedaços que sobraram. Jesus, com a compaixão e com o amor, nos dá a graça, perdoa os nossos pecados, nos abraça, nos ama. Ele nunca faz isso à metade, ele faz totalmente. Assim como aconteceu aqui. Todos se saciaram. Jesus preenche o nosso coração e a nossa vida com o seu amor, com o seu perdão, com a sua compaixão. Jesus, então, permitiu aos seus discípulos a seguirem a sua ordem. Dessa maneira, eles conhecem o caminho a ser percorrido. Dar de comer ao povo e mantê-lo unido. Colocar-se a serviço da vida e da comunhão. Invoquemos, então, o Senhor para que Ele faça sempre a sua igreja, torne a sua igreja capaz desse santo serviço, para que cada um de nós possa ser instrumento de comunhão nas nossas próprias famílias, no trabalho, na paróquia, nos nossos grupos comunitários, para que sejamos um sinal visível da misericórdia de Deus, que não quer deixar ninguém na solidão, ninguém na necessidade, a fim de que descendam a comunhão e a paz entre os homens, e a comunhão dos homens com Deus, porque essa comunhão é vida para todos.
catequese do Papa Francisco hoje, inspirada no trecho do Evangelho de Mateus, da multiplicação dos pães. O Papa vai muito além e, naturalmente, inspirado nesse conceito, aprofunda a questão da misericórdia, a questão da compaixão, a comunhão que se transforma em amor, em compaixão. Nós, quando assumimos a comunhão, assumimos Deus, diz o Papa Francisco.